se agarre àquilo que o Espírito Santo ele está falando nesse lugar. Combata um bom combate, não retroceda e saiba de uma coisa, no final vai valer a pena. Tem uma coisa que eu falo lá na igreja sempre, é que agora pode ser que não esteja dando tudo certo na sua vida. Fica tranquilo, porque nós temos a Bíblia diz que no final vai dar tudo certo. Pode não estar dando agora, mas no final fica tranquilo, está escrito aqui, que Jesus ele vai pisar na cabeça dos seus inimigos. Está escrito, isso é maravilhoso. Então, nesses anos, nós temos entendido uma coisa, e isso é muito especial, porque o número 5 fala de algo que, com essa experiência desses anos plantando igreja, nós temos entendido. Uma igreja local, quando ela tem 5 anos, nunca mais ela volta a ser o que ela era no início. Então essa pode ser uma má notícia para quem iniciou e uma boa notícia para aqueles que estão chegando. Porque o início de uma igreja sempre são muitos desafios, mas também pode surgir aquela coisa assim, poxa, a igreja não é mais como era antes, não tem? As pessoas que iniciaram, meu Deus, perdeu aquela coisa do início e tal. E eu creio que o saudosismo tem a ver com nós não compreendermos aquilo que Deus está fazendo, porque às vezes aquilo que Deus está fazendo só é diferente daquilo que Ele fez, mas é tão importante quanto aquilo que Ele começou a fazer. Então, quando nós somos saudosistas, nós deixamos de enxergar o que Ele está fazendo no presente, para valorizarmos aquilo que Ele fez no passado. E nos esquecemos que o presente é tão importante quanto o início de todas as coisas. Nós não chegamos ainda a lugar nenhum, porém entendemos que aquilo que Ele está fazendo hoje é poderoso, aquilo que Ele está fazendo hoje faz parte do plano dEle na história, e se nós estamos aqui, é porque Ele nos deu essa oportunidade, essa honra de participarmos da história de um ministério que Ele decidiu começar aqui na terra. Amém? Então, com 5 anos na plantação de igreja, você diz assim, nasceu o filho. Uma igreja ela não nasce com 1 mês. Então, parece que 5 anos pastor João, o tempo, pastora Fernanda, específico de que é como a mulher, para ela dar luz ao bebê, e ela vê a realidade daquele filho que ela não conhecia enquanto estava dentro do ventre, ela vê com 9 meses. Parece que a igreja, quando chega 5 anos, é quando você vê, uau, nasceu. E hoje eu quero dizer para você, que é membro daqui principalmente, nasceu, irmãos. Nasceu, amém? Nasceu, não tem como voltar atrás. Nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para aquelas que estão adiante de nós, para o alvo, porque tem um prêmio nos aguardando, o prêmio da soberana vocação que temos em Cristo Jesus. Então são vários desafios que vocês vão seguir, mas uma coisa vocês nunca mais vão ter que enfrentar, né? Tem a ver com essa gestação. A gestação acabou. E depois, quando a gestação acaba, a tendência é você se tornar pai. A tendência é você começar a gerar, né, novas igrejas. É isso que eu vejo aqui, né? Tem uma palavra que eu penso sempre sobre igreja e que eu vejo o quanto a igreja, quando Paulo ele sai, né, de Antioquia, ele começa a pregar o evangelho em várias regiões, e como que aquela mensagem começou a gerar novas outras igrejas. Mas essa mensagem que gera novas outras igrejas é uma mensagem que surgiu não de uma hora para outra, mas uma mensagem que surge com um processo de 14 anos. 14 anos desenvolvendo algo, acreditando em algo, orando por algo, e de repente, quando Paulo começa a pregar 1 ano num lugar, surge uma igreja. E depois ele prega 1 mês num lugar, surge uma outra igreja. Mas essa igreja que surge agora é fruto não necessariamente daquela pregação.
Porque aquela pregação é fruto de anos que Paulo se sujeita a uma revelação de Deus, a uma visão de Deus. Então, esses 5 anos, eu creio que Deus ele começou a gerar uma mensagem aqui, né, no ministério. Começou a gerar uma identidade visual. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o símbolo do ministério. O quanto que o símbolo do ministério, você nunca mais esquece quando você olha para o símbolo do ministério, porque isso está falando de algo que Deus ele começou a gerar no meio de vocês, e que isso, a partir de agora, é algo sólido. Amém? É algo que Deus está dizendo, nasceu. Agora só se multiplica. E eu abençoo para que essa visão que Deus está gerando aqui, né, ela se torne multigeográfica, multicultural, que ela não seja bairrista, não seja tribal, ou seja, que ela não toque somente um tipo de pessoa. Porque eu creio que Deus trouxe para esse lugar pessoas específicas, porque somente pessoas específicas é que podem tocar todo tipo de gente. Ou seja, se você está aqui, você não é qualquer um. Você não é um acidente. Você não está aqui porque você não tinha nada para fazer. Você não está aqui porque de repente aconteceu alguma coisa errada e você decidiu consertar aquilo que está errado na igreja. Não, querido, você foi alvo de uma grande rede que o Espírito Santo jogou e trouxe você nesse lugar para cumprir uma parte do plano dele que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com a vida daqueles que estão aqui, porque agora Deus não trabalha com o individualismo, Deus trabalha com um corpo bem ajustado, que cresce por meio de juntas e medulas, cujo cabeça se chama Cristo. Amém? Então Deus está operando algo poderoso. Como o pastor disse, é impossível, né, que não se ouça aquilo que Deus está falando nessa região. E eu abençoo para que isso se estenda, como tem irmãos aqui de Anchieta, que isso se estenda, né, para Vitória, Vila Velha e demais regiões, né, do estado, que vá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, toque Sudeste, toque Nordeste, como já tem tocado, né, com o nosso irmão, que já tem tocado Nordeste, e que, em nome de Jesus, daqui a pouco esteja lá em Orlando, né? Em nome de Jesus, é o que eu estou vendo. Eu não consigo olhar para essa igreja e pensar que isso é um projeto de um bairro. Eu não consigo. Desde o início eu nunca consegui. Quando eu entro para esse lugar, eu vejo o que eu vi no primeiro dia, várias bandeiras. O que eu vejo é Deus tocando nações. Amém? O que eu vejo é isso, é uma igreja que Deus chamou para tocar nações. Então pensa grande, querido. Pensar grande é pensar no projeto de Deus. É pensar no plano de Deus. O plano de Deus sempre é maior do que a nossa capacidade de sonhar sobre o plano dele. Então o plano dele é muito maior do que a nossa capacidade até de pensar nesse plano. Porque Deus sempre vai fazer além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque quando a palavra lá em Isaías diz o seguinte, que os caminhos de Deus, né, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Quem já ouviu falar sobre isso em Isaías, amém? Sabe o que essa escritura ela diz? Que para cada um pensamento Deus tem 1000. Para cada um pensamento seu. Você imagina, se quando você vai dormir, às vezes você demora para dormir, porque tem um monte de pensamento que fica na sua mente, não deixa você dormir, não é verdade? Às vezes você está pensando um monte de coisa, você não consegue dormir direito, o pensamento vem, você até sonha sobre aquilo que você está pensando. Agora imagina Deus. Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme, porque a cada um pensamento seu ele tem 1000. Ele não dorme. Então os sonhos dele sempre vão ser mais altos do que os nossos. Os caminhos dele mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele mais altos do que os nossos. Amém? Então eu creio nisso que Deus está fazendo, né? Creio numa coisa muito importante, que você sempre vai ser desafiado, né? Eu creio que não exista dentro da condição de cristão um lugar confortável, irmãos. Então a cadeira daqui é bem legal, bem confortável. A gente se sente bem nesse ambiente, é um ambiente confortável, um ambiente em que a igreja está fazendo o máximo para
receber pessoas. Agora, o ambiente espiritual, ele nunca vai ser confortável. Nunca. Não existe cristão que viva uma vida confortável. Sabe por quê? Porque eu e você somos de outra terra, querido. Somos de outro mundo. E estamos vivendo limitações nessa terra. Estamos vivendo privações nessa terra. Estamos vivendo coisas aqui que, se não fosse por Cristo, nós jamais iríamos superar. Então, não existe ambiente confortável para aquele que é cristão. Ou seja, a fé, ela é 100% risco. Ser cristão é ser o que Jesus fala sobre ser testemunha. Ser testemunha, a palavra testemunha no grego é martúrios. Ou seja, ser testemunha de Cristo é estar entregue à morte todos os dias. Ou seja, todos os dias eu tenho que morrer para aquilo que eu acho, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo, para os meus sonhos, para a minha visão. Isso é ser testemunha. Então, bem-vindo, meu irmão. Amém? Bem-vindo a esse desafio de sermos um tipo de gente específica. Quem? Os cristãos, os pequenos cristos, aqueles que foram desafiados por uma mensagem a não viverem da forma como todos vivem, mas terem um estilo de vida dos céus, porém na terra. Terem o estilo de pensamento dos céus e não os pensamentos da terra. E isso sempre vai nos desafiar. E isso sempre vai ser oposto à nossa vontade. Sempre. Por isso a igreja, ela não é para poder restaurar o homem. A igreja, ela não é para dar uma vida melhor ao homem. A igreja é para acabar de vez com o homem. A mensagem do evangelho é para matar você, não é para te restaurar. É para acabar totalmente com o Adão que está aí, sepultar ele, porque só assim pode nascer um novo homem, a imagem dos céus, a realidade dos céus. Deus não trabalha com conserto, Deus trabalha com gente que nasceu de novo. Aí tem um segundo processo, que também não adianta nascer de novo e Cristo não ser formado na gente. E isso é algo, existe uma mensagem que, para mim, isso aqui, falando eu, é um tanto quanto perigosa, no sentido de que nós pensamos restauração familiar, no sentido de que eu preciso resgatar a minha masculinidade, eu preciso resgatar a feminilidade. Isso é algo perigoso. Sabe por quê? Porque a masculinidade ou a feminilidade, ela não é fundamento para a identidade de um homem ou de uma mulher cristão. Ou seja, a nossa identidade não está condicionada à masculinidade. A masculinidade é a expressão e não o fundamento de quem é cristão. Porque não é o ser homem por ser homem que me faz ser homem de Deus. Não é o ser mulher por ser mulher que me faz ser mulher de Deus. A nossa verdadeira identidade é sermos filhos, irmãos. E a partir do momento que eu entendo que eu sou filho de Deus, aí eu vou expressar a masculinidade, aí eu vou expressar a feminilidade, aí eu vou me expressar como filho biológico de alguém. Então, tudo nasce a partir da nossa verdadeira identidade, que é ser filho de Deus. Antes de ser homem, nós somos filhos de Deus. Porque tem um texto muito interessante que está em Gálatas, capítulo número 3. Gálatas, capítulo número 3, diz assim: ainda não é a pregação, tá, irmão? É só uma reflexão para a gente fechar esse momento. Gálatas 3:26 diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque
todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, nem homem nem, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Legal. Agora, Gênesis 5. Diz assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2. Deus criou o homem os abençoou e os chamou, aí está ser humano, mas tem uma versão que diz assim, e os chamou de, o que está escrito aí? Adão. Deus cria homem e mulher. E qual é a identidade que Deus dá para o homem e para a mulher? Adão. Ele cria Adão macho, Adão fêmea. Porque por que o homem ele é punido por causa do pecado? Sabe por que o homem é punido por causa do pecado? Porque, na verdade, quando Eva ela cai em tentação, quem estava caindo em tentação não era o homem ou a mulher, eles eram um. Por isso que quando Cristo, ele revela para Paulo sobre o casamento, lá em Efésios 5, sabe o que Paulo fala? Deixará o homem a sua casa, unir-se-á a sua mulher, os dois se tornarão uma só. Porque isso tem a ver não com o casamento é algo secundário, mas tem a ver com Cristo e a igreja. Sabe qual é a restauração que nós precisamos? O homem e a mulher refletir Cristo. O homem e a mulher entender que existe uma responsabilidade nessa comunidade. Casamento tem a ver com uma comunidade que expressa algo além da masculinidade, algo além da feminilidade, algo além do casamento. Casamento reflete o céu, reflete a união mística entre Cristo e a igreja. Hoje não somos homem nem mulher, hoje eu quero que você entenda que nós que fomos batizados em Cristo somos um. Precisamos compreender que implicações que isso tem na nossa vida. E então, meu irmão, tudo que vai vir depois disso vai ser restaurado. Porque o grande problema do homem não é que ele deixou de ser homem, é que ele deixou de ser cristão. O grande problema é que o homem, a mulher, perderam, na verdade, a essência do que é estar em Cristo. Porque estar em Cristo expressa a vida de Deus, expressa a verdade, expressa a luz, não expressa trevas. Então, muitas coisas são secundárias e às vezes nós tocamos tanto nessas coisas que nos esquecemos daquilo que é principal. Nós precisamos de uma grande revolução. Sabe que grande revolução é essa? Deus, ele precisa nos tocar com a sua bondade. E a Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, querido. O que essa nação precisa é de um batismo de arrependimento. Nos arrepender, porque não temos sido aquilo que nascemos para ser. A primeira implicação em sermos sacerdotes é que sacerdócio ele não tem a ver com aquilo que você faz. Sacerdócio é uma natureza a ser desenvolvida. Quando em Êxodo, se eu não me engano, 38, 28, deve ser 28, quando Deus institui o sacerdócio arônico, o sacerdócio de Arão, sabe o que ele diz? Ele diz que Arão e seus filhos iriam ter um sacerdócio perpétuo. O que Deus está dizendo? Que para ser sacerdote, querido, ninguém poderia ser se não fosse filho de Arão.
Ou seja, o que é sacerdócio? É uma natureza. Porque somente os filhos de Arão é que poderiam ministrar diante de Deus. Ou seja, como eu iniciei falando, pessoas específicas. Então, se não compreendermos que sacerdócio é uma natureza, assim como fazer discípulos, o discípulo não é aluno. Discípulo não é aluno. Discípulo é alguém que está recebendo a transferência de vida daquele seu mestre. Não tem a ver com a mente grega de aluno e professor, não tem a ver com essa relação, mas tem a ver com a relação que Deus havia instituído em Abraão, em que a família dele iria ser bendita sobre toda a terra. É uma transferência de legado espiritual, é uma transferência de vida, é uma transferência de encargo, é uma transferência que nos faz viver segundo aquilo que Deus falou. Então, sacerdócio é uma natureza. Não existe ninguém que está aqui que não seja sacerdote. Quantos são salvos aqui, amém? Quantos têm certeza que são salvos? Alguns não têm. Mas você que é salvo, saiba de uma coisa. Se você é salvo espiritualmente e de uma forma legítima e verdadeira, você se tornou um sacerdote. Porque sacerdócio é por natureza. Então, a partir do momento que você nasce de novo, você nasce por meio de quem? De Cristo. Então, Cristo, ele é um sacerdote não mais segundo a ordem de Arão, porque o sacerdócio de Arão é maldito hoje. O sacerdócio levítico recebeu a maldição de Deus quando os filhos de Eli pecaram diante de Deus. Então, Deus disse, eu vou visitar vocês até a 4ª geração, ou seja, eu vou matar todo mundo. Deus amaldiçoou o sacerdócio levítico. Porque antes do sacerdócio de Arão, havia um sacerdote em que Abraão dá a ele os dízimos, chamado Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura muito interessante, sabe por quê? Melquisedeque, nas Escrituras, é um sacerdote que não tem linhagem humana. Ele não tem nem pai nem mãe, não vai aparecer na Bíblia. Então, o que Deus está comunicando para a gente quando diz que Cristo é um sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque? Esse sacerdote é o primeiro que aparece na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo para a gente? O que a palavra está comunicando para a gente? Que o nosso sacerdócio, assim como o de Cristo, não tem início e nem fim. Porque vem do céu, não tem origem humana. Ou seja, eu e você que estamos aqui, somos sacerdotes, não sacerdotes segundo o sacerdote de Levi, de Arão, de Moisés, ou de Davi, ou de algum homem, não, eu e você, meu irmão, somos sacerdotes segundo os céus. Não temos origem humana, então não temos como projetar nossa vida em cima de homens. Não temos como projetar um sacerdócio em cima de uma realidade humana. Porque senão isso é humanismo, porque se a nossa origem, se o nosso sacerdócio ele é superior, com bênçãos maiores, toda a nossa projeção sacerdotal, ela precisa ser a partir dos princípios dos céus. E esse é o desafio. Porque é mais fácil nós projetarmos o nosso sacerdócio em cima das coisas que nós podemos ver, que nós podemos tocar, que nós podemos imitar, do que em coisas que nos desafiam a viver uma realidade pela fé. Porque viver pela fé é um desafio, é um risco. Jesus chama Pedro, Pedro, vem. Jesus estava lá no meio da água. Pedro sai do barco, sabe o que ele faz? Ele vai. E ele pisa, dá uns 3 passos, sabe o que acontece com Pedro? Ele pisa sobre as águas. Sabe o que as pessoas focam quando Pedro afundou? E dizem, Pedro andou sobre as águas, mas ele afundou. Meu amigo, deixa eu te falar, é bem melhor ter andado sobre as águas e afundado do que ter permanecido inerte dentro do barco. Então tem muita gente que está dentro do barco, no seu conforto, não quer ser confrontado, não quer andar pela fé e permanece lá. Nunca vão ter a experiência de Pedro. Porque a experiência de Pedro fala de algo superior. Fala de algo que nos desafia. Fala de algo que não é natural.
fala de algo que é espiritual. Deixa eu falar para você, a igreja continua sendo espiritual. Tudo que nós vivemos continua sendo pelo Espírito. Tudo que nós queremos alcançar continua sendo pela fé. Tudo que nós projetamos continuam sendo coisas que não se veem. Porque tudo aquilo que se vê é abalado, é abalável. Se você firma sua fé em coisas que se consegue tocar, a sua fé vai ser abalada um dia. Se você firma sua fé em homens, num dia esse homem pode te frustrar. Mas se a sua fé está alicerçada em Cristo, querido, meu irmão, essa é a realidade invisível, perpétua e inabalável. Jamais você vai ser abalado. O Hebreus 12 diz que vai chegar um dia. Vai chegar um dia que tudo aquilo que pode ser abalado vai ser abalado. Sabe para quê? Para permanecer aquilo que é inabalável. Então precisamos reter em nós um reino inabalável. Aonde estamos colocando a nossa fé? Pedro colocou a fé dele no que Jesus disse. Porque nós cremos que aquilo que ele disse é a verdade. Assim como o apóstolo Juscelio falou aqui. Para a gente não existe nada relativo. Para a gente é a verdade e ponto final. Amém? Então, quando Deus ele chama Arão e seus filhos, ele está dando para a gente uma instrução de que nós podemos gerar um sacerdócio biológico, é claro, mas antes do biológico vem um sacerdócio espiritual. Os primeiros apóstolos, nenhum deles vai mostrar que sobre filhos. Você não vai ver ninguém lá dizendo, o filho de João foi que fez a obra na igreja de Esmirna. O filho de Paulo foi que fez a obra em tal lugar, não. Porque a Bíblia, não que ela não queira mostrar isso, mas que intencionalmente ela está demonstrando um tipo de paternidade que vai além das perspectivas humanas. Que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. Então, o sacerdócio dele se projeta em cima de pessoas que não tinham nenhum tipo de vínculo. Então, quando você se permite ser usado por Deus, você não vai ser referência só dentro da sua casa. Você vai ser referência onde você estiver. Tudo começa em casa, é claro. Nós já ouvimos muito sobre isso. Sobre esse tipo de sacerdócio masculino, feminino, ouvimos isso aqui ontem. Agora, se nós não compreendermos o que está escrito a nosso respeito, se nós não compreendermos que não tem a ver com coisas que nós fazemos, mas com quem nós nos tornamos, com quem a Bíblia fala que nós somos, e desenvolvermos isso, nós jamais iremos reproduzir espiritualidade por meio de ser homem ou de ser mulher. Porque meu avô, ele foi um excelente pai, um excelente avô, um excelente homem, mas ele não foi salvo. Ser bom não é sinal de ser salvo. E isso continua sendo um paradigma em nosso meio, porque sabe o que eu ouço às vezes nas igrejas? Assim, talvez você já tenha ouvido. Meu vizinho é um bom marido. Porque sempre a grama, do outro parece ser mais verde do que a nossa. Meu vizinho é um bom marido, que pai, ele sempre faz aniversário para os seus filhos, ele é um bom trabalhador, ele é ético e tal, sabe? Ele é mais crente do que muito crente lá na igreja. Quem já ouviu falar isso? Só falta ele ir para a igreja, porque ele vai ser mais crente do que muita gente. Olha a nossa visão de espiritualidade. A nossa visão de espiritualidade está pautada no moralismo. Está pautada primeiro no testemunho. Então, uma pessoa que der um bom testemunho, que fizer boas obras, ela está salva? Sabe o que vai acontecer, querido? Naquele dia vai ter um monte de gente que fez um monte de coisa boa e vai estar no inferno. Porque o que determina a espiritualidade não é, em primeiro lugar, se você cumpre coisas moralistas, mas se você nasceu de novo, se você está em Cristo, se você está morrendo todos os dias para você.
Porque não existe outra forma de expressarmos masculinidade, feminilidade, se não for por meio de Cristo, entendendo que precisamos morrer todos os dias. Porque sem morte não tem como expressar a verdadeira espiritualidade. Porque o sacerdócio é uma natureza a ser desenvolvida. E desenvolvimento sacerdotal não tem a ver com você ouvir uma palavra e no outro dia você já começar, não, agora eu já sou sacerdote, agora eu já faço tudo, já sei fazer. Não, é um desenvolvimento. Havia uma idade específica para que o filho de um sacerdote se tornasse sacerdote. Uma idade específica para estar diante de Deus ministrando. Ou seja, havia um processo de desenvolvimento, eu tenho falado isso nos últimos 2 anos, que nós precisamos arrancar da mente evangélica o evento. Porque sabe a máxima da igreja evangélica? Assim, Deus pode mudar a sua vida num dia. Quantos acham que Deus pode mudar a vida de alguém num dia? Você acha? Eu também creio nisso. Agora eu te pergunto, a sua vida mudou totalmente em um dia? Você mudou? Meu amigo, eu estou mais de 20 anos nesse negócio e todo dia eu estou morrendo. Todo dia eu estou morrendo por alguma coisa. Ou seja, todo dia eu estou no processo de desenvolvimento vocacional, de desenvolvimento do meu sacerdócio. É todo dia. Ou seja, ser cristão é uma experiência de morte escolarizada. Você não bota seu filho na escola com 5 anos e acha que ele vai sair dali, depois de uma aula, formado na faculdade. Você coloca ele lá e você vai esperar 20 anos para que ele saia de lá formado. Técnico em alguma coisa, ou um profissional com um curso superior, com pós-graduação, vai demorar 20 anos. Isso é uma mentalidade escolarizada. Não uma mentalidade de evento que nós achamos que se formos num congresso, se formos no dia do Senhor, no dia do impacto, no dia disso, no dia daquilo, nós vamos sair de lá outros. Não vai. Um evento é parte de um processo que Deus está te colocando para começar a fazer com que o Evangelho opere em você, te mate, para que o Cristo ele se levante em você e ele se desenvolva em você, para que então nós possamos alcançar o alvo. Sabe qual é o alvo? Uma única fé, o pleno conhecimento de quem é Jesus e a medida de varão perfeito. Até lá, tem muito trabalho para a gente. Então, o projeto de Deus, esquece que tem a ver com um evento. Sabe, Deus chama homens nas Escrituras. Noé, por exemplo, Noé é fantástico. Porque Noé passa 100 anos da vida dele construindo um ministério. 100 anos. Ele passa construindo aquilo que Deus mandou ele construir. Ele viveu 600, 100. Ele gasta construindo uma arca. Sabe quanto tempo a arca funciona? Sabe quanto tempo o ministério dele dá certo? 1 ano, mais ou menos. 300 e poucos dias. 150 dias choveu, depois 150 dias demorou para a água secar. Ou seja, imagina, você gasta 100 anos se preparando para algo. E aquilo que você constrói, Deus manda, foi Deus que mandou. Você passa 100 anos investindo naquilo. Aí, aquilo que você passa 100 anos só dura 1 ano. Porém, a arca, por causa de 100 anos trabalhando, é que suportou o dia da vingança de Deus. Ou seja, os 100 anos que ele se preparou foram proporcionais a medida de resistência da arca. A arca só resistiu por causa dos 100 anos de trabalho. Quem aqui está disposto a passar 30 anos nesse ministério esperando para Deus te chamar e te desenvolver para você fazer alguma coisa em outro lugar? Difícil, né? Porque nós queremos, sabe o quê? Eu acho que ano que vem eu vou ser consagrado a pastor. Eu acho que semana que vem vão me levantar como ministro de louvor. Eu acho que daqui a pouco eu vou ser líder de célula. Porque nós somos imediatistas. Deixa eu te falar. Deus não trabalha da forma como nós trabalhamos. Nós fazemos muita coisa e Deus não está nas coisas que nós fazemos.
Às vezes nós achamos que tudo aquilo que a igreja faz é de Deus, querido. Tem muita coisa que nós fazemos que é da gente mesmo. E sem problema com isso, nós somos maduros. Somos nós que fazemos. Agora, Deus ele pode te chamar para você servir. E você passar 15 anos, querido, num projeto. Mas por causa desses 15 anos, seu ministério vai ser tão poderoso que pode abalar nações. Yeshua, Jesus, ele passou muitos anos da sua vida sendo treinado por José. Sabe, eu entendo que Jesus, para ele abrir mão de ser Deus, ele abriu mão dos seus poderes sobrenaturais. Tudo que Jesus aprendeu, ele aprendeu por meio do Pai. Porque estava na lei, você inculcarás essas palavras de dia e de noite. Então, quem ensinou Jesus a ser hábil na Escritura foi José. Porque imagina, Jesus não era um super bebê. Ele não nasce ali, um mês, ele está xaracalamandarachai. Com 1 ano o bebê está lá. Não, ele era uma criança normal, irmão. Como seu filho, como meu filho. Ele abriu mão de ser Deus. Quando Jesus chega com 12 anos e dá uma aula na sinagoga, isso é por causa do pai dele. Não foi porque ele usou a sabedoria celestial. É porque o pai dele, sabe o que o pai dele fazia? Dizia assim, Yeshua, tá vendo essa palavra que Isaías diz aqui? Isso aqui fala de você. Não tem Isaías 53? Isso aqui fala de você. Não tem o que está escrito que diz que você vai que o Messias vai entrar no jumentinho? Isso aqui fala de você. Não tem quando o Salmo diz, abaixai as portas, levantai as portas as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Isso está falando de você. Você é o Rei da Glória. Foi o pai dele. Era o pai. Não era um conhecimento sobrenatural. E aí, conforme o pai vai falando, Jesus, ele foi o único ser humano que foi até então habitado pelo Espírito. O Espírito de Deus estava sobre ele. E aí, quando o pai vai dizendo, sabe o que ele vai dizendo? Uau, sou eu mesmo. Uau, meu pai, como é que é? O Espírito está sobre mim? Sim, eu sinto, é isso aí. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, somos herdeiros de tão grandes promessas. O Espírito foi testificando com ele. E com 12 anos ele deu uma aula. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que está escrito tinha a ver com aquilo que ele estava desenvolvendo. Por isso, quando Jesus começou a pregar, as pessoas diziam, sabe o quê? Uau, ele não prega como os fariseus. Ele prega como alguém que tem autoridade, porque ele sabia que aquilo que ele estava falando tinha a ver com o desenvolvimento espiritual da sua vida, com as palavras que era para ele cumprir na sua geração. Se não soubermos quem nós somos, nós não sabemos as palavras que nós temos que cumprir. E então nunca vamos cumprir a missão de Deus. Porque não existe um chamado para ser crente, querido. Você já viu? Fui chamado para ser crente. Já viu isso? Não existe. Nós fomos chamados para estar com Ele. Por quê? Somos sacerdotes. Fomos chamados para estar com Ele. A primeira vez que aparece essa palavra chamado é quando Deus chama Adão. Adão tinha desconectado, pecou, aí Deus aparece lá na mesma hora. Deus não fugiu de Adão. Deus aparece na viração do dia. E o que Deus faz? Adão, onde você está? O que Deus faz? Chama. É a primeira vez que aparece o sentido dessa palavra chamado. Ou seja, Deus nos chama quando nós estamos desviados, cara. Deus nos chama quando nós estamos desconectados. Então Deus nos chama para Ele. E depois que Ele nos chama para Ele, sabe o que Ele faz? Porque além dele ser a porta, Ele é também um caminho. Ele diz assim, agora vá e dê fruto. Porque nós seremos conhecidos lá fora por meio de quê? Fruto. E deixa eu te falar, sabe o que é fruto? Fruto é resultado de processo. Fruto não é matemática. Fruto depende de vários fatores.
E dar fruto, querido, não é tão importante quanto o processo. Porque deixa eu te falar, tem fruto que de um dia para o outro está podre se você não guardar. Ou seja, o fruto é visto rápido. Porém, o processo, quem vê é Deus. Então, Deus não está preocupado em ver seu fruto. Quem vê o fruto é a pessoa lá de fora. E rápido, porque o fruto, se passar um dia fora da árvore, ele pode apodrecer. Agora, sabe o que perpetua? São as estações. Eu tenho uma árvore de abacate dentro do meu quintal. Eu já xinguei ela de todos os nomes, querido. Porque quando tem, meu irmão, a árvore parece que dá mais folha do que fruto. Porque toda, lá em Cabo Frio venta muito. Então, meu irmão, sempre minha casa, eu tenho que tirar caixas e caixas de folha. Mas agora, sabe o que está acontecendo? Depois de trabalhar tanto, o ano inteiro tirando folha, sabe agora o que está acontecendo? Tem cada abacate desse tamanho. Agora o abacate, ele caiu no outro dia, se ele bater no chão, já era. No máximo demora aí uns 4 dias para poder estragar. Ou seja, o fruto é rápido. Mas o processo que demorou foi 1 ano para poder dar o primeiro fruto. Então nós precisamos compreender que Deus está desenvolvendo em nós uma natureza. Ou seja, você está ouvindo aqui nessa semana sobre sacerdócio. Você está ouvindo sobre o papel do homem no casamento, o papel da mulher no casamento. Nós estamos ouvindo sobre essas coisas, e o que nós precisamos fazer? Precisamos colocar o nosso coração naquilo que foi dito, e dizer para o Senhor, assim como Jesus disse no seu processo de desenvolvimento, eu estou aqui para cumprir tudo isso que foi dito. Porque nisso está a vida de Deus, quando nós cumprimos tudo aquilo que foi dito. E estamos nesse processo agora, desenvolvendo o nosso sacerdócio. Porque sacerdócio é uma vida. O que o Juscelio falou aqui é sobre vida. O que os pastores falam sobre aos domingos é sobre uma vida que nós já vivemos e que queremos compartilhar e que queremos transferir. Não tem a ver com uma palavra, querido. Tem a ver com uma vida. Porque nós só podemos transferir para os outros vida. Não conhecimento, mas vida. E o sacerdócio ele tem a ver com a vida sendo compartilhada. Somente os filhos de Arão é que poderiam ser sacerdotes. Somente os filhos de Deus, irmãos de Cristo, é que podem ser sacerdotes. Natureza. Então, o desenvolvimento ele é mais importante para a gente do que um evento. Porque nós estamos numa etapa, mas nós precisamos entender que na segunda-feira vai começar uma outra etapa. Na segunda-feira eu vou expressar tudo aquilo que a vida de Deus manifestou em mim. Na terça-feira eu vou expressar, nos lugares aonde eu estiver, tudo aquilo que me tocou. Eu gosto muito quando Jacó ele luta com um anjo, uma passagem muito conhecida. No Val de Jaboque, ele está lá, desce o anjo do Senhor, Cristo desce para poder lutar com ele, e eles ficam lutando ali e tal, e não sei se tinha espada, se não tinha, como que foi a luta, se foi kickbox, se foi UFC, eu não sei o que foi, eu sei que eles passaram até quase a noite lutando. Aí, diz a Bíblia que Jacó venceu o anjo, né? Mas ali, na verdade, sabe o que acontece? O anjo deixa Jacó achar que venceu ele. E aí, Jacó, uau, venci o anjo. Aí sabe o que o anjo faz? O anjo vai na coxa dele, depois que ele achou que tinha sido vencedor. O anjo vai na coxa dele e pá! Aí o anjo diz, a partir de agora, seu nome não é Jacó. A partir de agora, seu nome é Israel. Aquele que luta e vence com Deus. Sabe quem é que luta e vence com Deus? Aquele que foi afetado pela sua realidade. A partir daquele momento, todas as pessoas que olhavam para Jacó iriam ver um homem, manco. Ou seja, a postura de Jacó diante dos homens foi alterada.
Não tem como termos um encontro com a presença de Deus e a realidade dos céus não nos afetar a ponto de nos trazer hematomas. Não tem como nós dizermos assim: uau, o culto hoje foi cheio da presença de Deus e nós não saímos desse lugar afetados, cheio de caroço, cheio de hematoma, todo cheio de cicatriz dos céus. Não tem como. Porque Jacó, ele foi afetado por aquela realidade celestial. Porque os céus, eles sempre são mais poderosos do que a terra. Você já viu? Tudo que desce do céu para a terra causa uma catástrofe. Não é verdade? Se uma estrela cair do céu, o que vai acontecer? Aí deixa eu explicar para você, o céu nunca vai descer na terra, irmão. Porque vai acontecer um cataclisma se o céu descer, não é verdade? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele governa sobre a sua criação, então jamais ele vai deixar uma estrela cadente cair na cabeça de um ser humano. Ele não vai deixar isso acontecer, nunca vai acontecer aquela história do cometa Halley. Quem já ouviu isso? Quem é mais antigo lembra disso. Ah, vai vir o cometa Halley e vai destruir a Terra. Lá em 2000, todo mundo estava apavorado. Isso é contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus, ele criou todas as coisas, mas ele também sustenta todas as coisas. Por isso não cai uma estrela na sua cabeça, porque Yeshua, Jesus, o governador da criação, ele está sustentando todas as coisas. Então o céu nunca vai descer. Sabe o que desce? Aquilo que é do céu. Porque se o céu descer, tem um cataclisma. Agora, aquilo que é do céu, desce. E toda vez que aquilo que é do céu desce, causa algo desconfortável na gente. Quem já orou aqui por avivamento, amém? Você já ouviu falar pelo menos sobre isso? Eu nunca vi um avivamento verdadeiro sem arrependimento. E o que é arrependimento? É uma tristeza segundo Deus. Então, quando o Espírito vem, o que acontece? Uma tristeza segundo Deus. E aí a Bíblia vai dizer que essa é a bondade de Deus, que produz em nós arrependimento, uma tristeza segundo Deus. Ontem nós estávamos numa reunião de pastores, aí foi interessante que quando eu peguei a jarra de suco, um suco lá de hortelã com limão, com abacaxi, sei lá. Quando eu peguei na mesa, querido, eu nunca vi isso acontecer. Sabe o que aconteceu com a jarra? A jarra soltou o fundo. Uma jarra de vidro, com suco mais ou menos gelado, soltou o tampão de baixo. Aí eu lembrei do que o apóstolo Luiz Hermínio diz. Ele diz: avivamento não é a tampa voando, mas é o fundo soltando. Ou seja, Deus está trabalhando fundamentos, querido. Deus está trabalhando conosco coisas que vão trazer no nosso espírito a tristeza segundo Deus. Mas essa tristeza segundo Deus vai fortalecer o nosso homem interior, ainda que por fora o exterior esteja sendo corrompido, afetado, marcado. O nosso interior vai estar crescendo todos os dias. Por isso que quando a gente está lá na igreja, às quintas-feiras eu tenho o meu culto, lá é quinta-feira, culto que eu prego. E sempre alguém manda um recado para mim dizendo assim: pastor, eu fiquei mal depois da sua palavra. Aí eu fico: legal, o trabalho foi perfeito. Rapaz, mas eu fiquei atribulado. Falei: glória a Deus, porque isso o demônio quer sair de alguém, né? É o Espírito Santo operando e trazendo, porque isso não vai durar muito tempo. Isso é só até a gente se conformar à vontade de Deus. Porque essa conformação do nosso espírito com a vontade de Deus mata a nossa carne. Porque nós queremos que todas as coisas funcionem segundo o olhar humano, segundo as nossas perspectivas. E Deus trabalha com uma perspectiva que é confrontante à nossa perspectiva. E aí a gente tem aquela crise, mas essa crise, ela provoca maturidade, essa crise, ela provoca crescimento, essa crise, ela provoca deslocamento. Querido, a gente tem, nas reuniões das quintas-feiras, eu sempre tento redefinir algum conceito que está em desuso pela igreja.
alguma palavra que a gente trata essa palavra com desmerecimento. E eu tento trazer, ressignificar. Por exemplo, nós ressignificamos fé já ressignificamos algumas parábolas das Escrituras, que se perdeu o sentido de tanto uso ou mau uso, as pessoas perderam a espiritualidade daquela palavra, ou o poder daquela palavra. E nesses dias eu estava falando sobre graça. E graça é algo tão poderoso, que não podemos usar mais a fraseologia que nós usamos. Graça é dom imerecido. Nós não usamos sempre isso? Graça é favor imerecido. Meu amigo, se você for olhar, eu te desafio a olhar as Escrituras do Novo Testamento e ver quantas vezes existe essa palavra graça, para a gente tentar resumir ela, só falando que graça é favor imerecido. Graça é muito maior do que isso. Porque sabe o que é graça? A graça, ela inicia com um processo de desgaste, com um processo de dor. Porque sabe quando é que a graça, ela se manifesta na eternidade? Quando há um deslocamento do filho com o pai. O filho deixa e o pai deixa de serem um, no sentido de unidade. E quando o filho ele é deslocado do pai, surge o processo de graça. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. É um processo de desgaste. Para você ser gracioso com alguém, você vai ter que sofrer processo de desgaste. Para você usar de favor com alguém, você vai ter que perder algo que é seu. Não é verdade? Por exemplo, se você tiver que presentear alguém, você não vai ter que gastar algo do seu bolso para presentear alguém? O que é isso? Processo de desgaste. E nós achamos que nós estamos sofrendo por ele, mas deixa eu te falar, antes de você sofrer por qualquer coisa, Deus ele sofreu primeiro por você. Porque não existe amor sem sofrimento. Não existe graça sem deslocamento. Então, às vezes, nós achamos que estamos fazendo um favor para Deus. Quando nós estamos dizendo, Senhor, nós te amamos, nós fazemos tudo por você. Não é favor isso. Não é favor quando você sai da igreja e vem reunir na igreja. E vem reunir nesse espaço. Não é favor, meu querido. Você não está fazendo um favor para o pastor, não está fazendo um favor para o ministério quando você sai de casa e dá o seu dízimo, dá a sua oferta. Isso não é favor, entenda uma coisa. Antes mesmo que você existisse, Deus já havia te amado e já havia passado por um processo de ruptura para que você existisse, para que você vivesse, para que você fosse salvo e para que você vivesse eternamente. Não é favor, é milagre. Você só está aqui porque está acontecendo um milagre. É o que Dietrich Bonhoeffer fala. O milagre da comunhão. Jamais poderíamos estar aqui. Mas o Espírito Santo está nos batizando por meio desse milagre. Pessoas diferentes unidas num só lugar por causa de uma causa. Isso é milagre. E eu nem entrei na palavra ainda.